25 mil, 18 mil, 12 mil reais, basicamente esses são valores que eu fiz apenas de AdSense postando cortes do MBL lá no YouTube. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes do MBL e não sabe como, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando todo o passo a passo, desde a criação do canal até a edição de vídeo, de como você pode estar criando o seu próprio canal, divulgar as ideias do MBL, passar as ideias do MBL pra frente e ainda assim ser remunerado por isso. Se isso te interessou, é só clicar no link aí que eu te explico um pouquinho mais lá dentro da página. Se fala de reforma tributária, ela está sendo implantada, fala-se da reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política. O que você faria numa reforma política se fizesse a reforma política se entendê-la necessária? Pergunta difícil, hein, homem? Pergunta difícil. Eu vou falar minhas duas posições sobre reforma política. Quando todo mundo fala em reforma política, vocês estão falando muito em modelo de votação. É distrital misto. Muitos vão nessas linhas. Pode ter mais partido, pode ter menos partido. Eu vou levar minha reforma política para outro campo, tá? Porque, por mais que eu falasse, Renan, qual a sua opinião? Eu gostaria de ter voto distrital misto de lista fechada, para não ter nem tiririca na lista. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode, depois, se quiser abordar em outra pergunta, a gente faz. A principal parte de uma reforma política nossa é entender qual o problema político do Brasil. E o problema político do Brasil é o orçamento e as decisões políticas são concentradas na mão de gente que administra os piores estados e municípios do Brasil, e essas pessoas não têm nenhum compromisso com o resultado, e elas mandam mais do que as pessoas que têm compromisso com o resultado. Ponto. O que eu quero dizer, traduzindo o que eu falei, o presidente do Senado é do Amapá e o presidente da Câmara é da Paraíba. Eles não podiam estar nessa posição. Tem pessoas dos piores municípios, de regiões mais mal administradas no Brasil, no Tribunal de Contas da União, no STF. Alguns dos últimos nomeados, teve um cara do Piauí, que é o Cássio Nunes, e teve o Flávio Dino do Maranhão. Piauí e o Maranhão apresentam alguns dos piores índices de desenvolvimento humano. É como se eu pegasse para administrar um time de futebol, um técnico que acabou de ser rebaixado para a Série D. Não tem nenhum sentido eu botar um técnico na Série D na seleção brasileira, mas na política brasileira faz sentido. E como é que eu altero isso? Veja, o dinheiro dos catarinenses ele é tirado via impostos, ele vai para o governo federal, e aí ele, pelo fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, ele é enviado para municípios pouco funcionais em outros lugares do Brasil. Eu fui visitar esses lugares pouco funcionais. O IDH desses lugares, a atividade econômica não aumenta. E os governadores não têm nenhuma obrigação em fazer a arrecadação do estado aumentar. Ele só fica com o pires na mão, dando calote para o governo federal, ou esperando cair o dinheiro. Então, um governador, por exemplo, do Maranhão, ele não melhora a vida do maranhense. Ele só fica aguardando um paulista, um catarinense trabalhar mais para coletar mais impostos do governo federal e cair no cofre dele. Aí sabe o que acontece? Um salário de um professor no Maranhão, ou um salário de um policial no Maranhão, é mais alto do que um de São Paulo. Mesmo o custo de vida lá sendo muito menor. Vocês sabiam disso aqui? Talvez, eu não vi o de Santa Catarina, mas talvez seja mais alto que o de um policial ou de um professor em Santa Catarina. É justo se o dinheiro foi coletado aqui? Só que os índices educacionais, os índices de segurança pública nesses lugares são piores do que São Paulo e Maranhão. Desculpa, São Paulo e Santa Catarina. Isso não é correto. Como resolver isso? A minha reforma passa pelo seguinte. Todo prefeito e governador, eles terão que, tirando o fato de serem populares, que é o que eles só querem ser populares, para poder concorrer a uma reeleição, eles terão que obedecer índices de desempenho. Então é assim, se você pegou o saneamento básico no seu estado, ele está em 15%, se você é um governador, você tem que entregar ele com 20%, no mínimo. Se é um prefeito, pegou com 10, tem que entregar com 20. Mesma coisa com saúde, mesma coisa com educação, mesma coisa com atividade econômica que tem que aumentar. Se você gera esse efeito, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você pode concorrer à eleição, você pode receber emendas no teu município, e você pode, inclusive, fazer shows aí para as eleições, que é o que esses caras adoram. Pode. Se você não conseguiu bater essas metas, independente de você ser popular ou não, você não pode participar das eleições. Você fica inelegível por 8 anos, o seu partido fica inelegível naquele município por 8 anos. O que você faz? Com que o dinheiro que é extraído de impostos dos outros lugares acabem obrigando, tá, através dos repasses, esses lugares a se tornarem independentes economicamente, melhorarem a vida das pessoas, porque aí sim, esses municípios vão ficando, vamos colocar aqui, autônomos, e ficando autônomos, o dinheiro de Santa Catarina fica em Santa Catarina, o dinheiro de São Paulo fica em São Paulo, e a população do Maranhão fica feliz e vive melhor também. E a gente tem uma federação mais equilibrada. E aí, com uma federação mais equilibrada, a representação melhora no Congresso Nacional e o país como um todo melhora. Hoje, o modelo político no Brasil é políticos, governadores em geral, judiciário, ficam o tempo todo tentando extrair dinheiro de quem trabalha e produz. Esse é o modelo. Para resolver isso, indicadores de desempenho muito claros e punições para quem não conseguir cumprir. Com base nisso, a gente começa a reequilibrar a federação. Se não, eu vou colocar aqui, não é nenhuma provocação, é a verdade, a federação vai quebrar. Se a gente não resolver isso que eu tô falando, algum momento o Brasil vai se separar em 2, 3 países. Porque as pessoas não vão conseguir aguentar. Uma hora, o cara que tá pagando imposto aqui em Santa Catarina vai falar, eu tô de saco cheio, não aguento mais ter que sustentar o prefeito de Bacabal, no Maranhão. Não dá.
Não dá. E o cara de Bacabal, ele só rouba a população de Bacabal. E ainda me rouba aqui em Santa Catarina, eu nem sei quem é ele. Uma hora vocês não vão aguentar. O pessoal de São Paulo não vai aguentar. E eu tô avisando, porque as pessoas estão começando a se odiar nas regiões. E a gente não pode se odiar. O Brasil é um país para ser um país imperial, um país enorme. Isso tem que ser resolvido. Na sua reforma política, mantém a reeleição? Eu manteria a reeleição para deputados. Eu acho, entretanto, muito mais racional a gente aumentar o mandato de presidente para 5 anos e não ter reeleição. Aí o presidente consegue apresentar um projeto, e aí ele pode, na reeleição, lançar um candidato do partido dele. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o modelo de reeleição, como nós temos no Brasil, é um modelo doente. Por que doente? Porque os mandatos são construídos para apenas se reeleger. E aí você tem Já assume tratando a reeleição. Exato. E o terceiro ano de mandato já é campanha. E aí o último ano ainda é só aplicação de obras e gasto de dinheiro e compra de voto. A gente sabe que esse é um modelo no Brasil. Agora, se a gente aplica esta reforma que eu falei aqui, com indicadores de desempenho e com punições, aí a coisa muda um pouco de figura, porque na prática esse prefeito ou esse governador, se eles entregarem os indicadores de desempenho, aí talvez valha a pena até eles concorrerem à reeleição. Né? A gente tem que ter, a questão toda são os critérios de desempenho. Hoje, infelizmente, o eleitor não avalia bem um político. Nos lugares mais pobres do Brasil, a taxa de reeleição dos prefeitos é muito alta. Aí você pergunta, como pode uma cidade que é muito ruim, o prefeito ser reeleito? A vida não melhorou em nada, porque a pessoa vende o voto. A pessoa ganha um emprego na prefeitura, todo mundo sabe que é assim. Então, a política é isso. A gente fica falando de esquerda e direita é só a casquinha do ovo. A política brasileira é compra de voto, cooptação. Essa é a regra no Brasil. E é isso que precisa acabar. Comentarista de... Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.